Eu falando toda a vida, rapaz, seja um homem igual seu pai é. Seu pai é um homem. Pelo amor de Deus, meu filho. E aí? E aí, meu filho? Não faça isso com a sua família, cara, é sério. E aí, meus lendários, como é que vocês estão? Bem-vindos pra mais disseminação de ódio, que coisa boa, né? Eu sei, todos gostamos de um ódiozinho aqui ou ali. Contra quem que disseminaremos ódio dessa vez? É claro que será contra esses decks que todos os jogadores de Clash Royale, literalmente todos os jogadores já jogaram contra um deck desse. Que são os famigerados decks pesados, que você olha uma gameplay ou então joga contra e pensa, só o cara que tá jogando com isso só pode ser um Homo erectus, porque um ser humano normal não consegue montar um deck desse, que dirá jogar sério com uma merda dessa. E eu não tô falando de qualquer deck pesado, porque realmente existem decks pesados jogo afora que são honrosos de se jogar, digamos assim. Deck de Lava Round, por exemplo, e toda uma estratégia por trás. Deck de 3 mosqueteiras, cara, 3 mosqueteiras, a carta mais pesada do jogo. É difícil você jogar bem com uma carta dessa, você manter uma partida boa com uma carta dessa. Se você consegue, cara, parabéns, você realmente é bom e pensou muito pra poder montar um deck bom. Que até o mesmo deck de Golem com Bruxa Sombria, por exemplo, o lendário deck de Golem e Bruxa Sombria, uma relíquia do Clash Royale, sobrevivendo gerações aí. Mas não são desses decks que eu tô falando, porque esses decks têm toda uma estratégia, uma filosofia por trás de cada gameplay que você tem com eles. Os decks que eu tô falando são aqueles decks que os Neandertais vão lá na edição de deck, organizam as cartas por Elixir, descem até as cartas mais pesadas e cometem um verdadeiro crime dentro do Clash Royale. E os primatas que montam um deck desse, parece que eles desconsideram a existência de Elixir dentro do jogo, já que eles só veem as cartas que estão melhor no momento, tipo Mecha Cavaleiro de Pack evoluída, desconsideram completamente seu custo de Elixir, desconsideram montar um deck que combine realmente com essas cartas, e só coloca tudo no mesmo deck, lá coloca um Bárbaro de Elite também, e é isso, né? Só monta o deck mais suportável do jogo. E 99,9% das vezes que a gente perde pra um deck imbecil desse é por causa do desnível das cartas, já que como eles não conseguem subir troféus, porque sempre vivem perdendo com uma merda desse deck, eles upam um deck deles e permanecem na mesma arena. Por isso que quando você pega um deck imbecil desse, as cartas estão tudo nível 15, e às vezes numa arena mais baixa, suas cartas são nível 12, 13, não tem nem competição. E mesmo que você seja melhor do que o cara, mesmo que você tenha um deck muito mais pensado do que o deck do cara, e até porque não é muito difícil, porque o deck do cara é um deck pesado, mas enfim, por mais que você seja muito melhor do que o cara dentro do jogo, ele vai ganhar de você, porque com as cartas level 12, 13, você não tem a menor chance de jogar uma partida contra uma pack evoluída nível 15, não tem o que fazer. E mesmo quando a gente tem a mínima chance de ganhar uma partida contra um deck desse, a partida é aquela partida insuportável que consiste em somente o cara spamando carta na ponte e a gente gastando todo o nosso Elixir para defender cada carta pesada que ele joga, um verdadeiro inferno de partida. E a única coisa que essa merda desse deck serve é pra liberar aquele tsunami de dopamina no nosso cérebro quando a gente pega aquele deck que é tudo nível 15 pesado, deck de doente, e a partir de um milagre a gente consegue vencer esse cara que vendeu até a mãe pra gastar no jogo e montar um deck desse. A gente ganha desse cara e dá uma sensação tipo essa. Mas é só pra isso mesmo, porque de resto ele só tá lá pra poder encher o nosso saco e fazer iniciante descer troféu porque não consegue ganhar de carta nível 15. E os poucos que conseguem subir troféu com um deck desse, ficam lá no topo fazendo a gente ter as partidas mais insuportáveis do jogo, sem estratégia, sem pensar nada. E que na maioria das vezes termina no desempate, porque a gente ficou a partida inteira matando uma carta por uma das cartas pesadas que o doente joga.
E por último, o que mais me irrita nesses decks é que todos esses decks pesados, doentes, tem uma porra de uma pirotécnica neles. Se você cai muito contra esse tipo de deck pesado, você sabe o que eu tô falando. A pirotécnica, ela é tão universal em todos os decks do jogo que até numa merda de um deck pesado desse, os caras colocam uma pirotécnica. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras. Depois deles materializarem o significado de doença mental num deck, no Clash Royale, eles olham e pensam, acho que já tá pesado o suficiente. O que eles fazem? Eles vão e colocam uma pirotécnica no meio. Não é possível, esses caras eles são doentes pra fazer um negócio desse. Parece ser piada, parece brincadeira. Se você é um usuário de deck pesado, de algum deck que eu citei aqui no vídeo e tá ofendidinho, cara, deixa eu conversar com você. Eu sei que você consegue montar um deck decente, um deck de ser humano. Eu sei que você consegue colocar os 2 neurônios, pelo menos, que você tem aí dentro da sua cabeça pra poder fazer um deck minimamente decente. Eu sei que você consegue, eu confio em você, cara, vai em frente. Enfim, esse foi o vídeo de disseminação de ódio, espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. E se você vier me xingar no chat, falar você disseminou muito ódio, você falou alguma desinformação, saiba que essa é justamente a minha função aqui na internet. Então até mais. E sim, eu reconheço que eu falo igual o Chico Bento, porque eu sou do interior de Minas Gerais. I hope you're trying to make fire.